da pesquisa que saiu sobre a invasão, ou a captura do Maduro da Venezuela, foi justamente uma dificuldade, inclusive entre os eleitores apoiadores do Trump, o movimento MAGA, que tem a ver capturar o Maduro com resolver os problemas dos Estados Unidos. Essa é uma pergunta que os eleitores estão fazendo hoje. Se a gente tivesse uma situação padrão, a gente simplesmente não está a casa branca, porque eles passam mais do que por para essa eleição e coloca, aponta para a grande incerteza. É uma coisa que, se a gente fosse olhar a popularidade presidencial, seria extremamente produtivo. Esse é um ponto importante que o Maurício está levantando. E não vai ser uma questão da consciência política. Se a gente considerar o Trump como expressão de uma transformação profunda do ponto de vista social, há mais de 20 anos, nós temos uma faca literatura pesquisadora entre elites e o que eles chamam de working class, entre o valor, entre a capacidade de fazer isso, e boa parte ajuda a gente a entender o fenômeno dessa dissociação de elites e valores. Algumas situações como essa ajuda a gente em parte esse tipo de consistência em termos perceba a quantidade de vezes que o Trump anuncia investimentos externos nos Estados Unidos. E quantos em previsão de quanto de
brasileiro vai tem completa razão, importante também que o cidadão pública, a pública, eles percebam a intervenção da organizada sendo pautada por uma conexão doméstica, sobretudo pelo petróleo, uma extração petrolífera, até de um desejo, de sonhos, de criar o foco de limites, não consigo naquele plano, essas conexões não são fáceis de serem feitas. Por exemplo, eu acho que esse cimento ideológico ainda muito forte, esse potencial de além do que, daí é uma questão, uma variável também, que é um processo também, ressaltando outros momentos, de neutralização aos efeitos disso nas eleições da população. Seja voto por correio, como é que vai ser feita a questão do voto das minorias, que tipo de impedimentos, deslocamentos que podem acontecer em razão da atuação de polícia política pessoas que muitas vezes são migrantes ilegais que não têm absolutamente legal e que acabam tendo consequências à vontade, mas por favor, é muito importante o seguinte, a gente tenta acompanhar como é que está ficando esse respeito, a gente está discutindo e hoje a gente está falando assim, está no procedimento. A gente está falando de uma unidade de 10 vezes que está sendo esses dois distritos nesse processo eleitoral. No processo eleitoral, nós temos nós comentamos aqui de reindustrialização isso não vai acontecer. Se você for uma tarifa de 25% do aço, você está colocando mais caro o aço sendo acabado, e o cara que trabalha no aço sendo acabado, ele acaba sendo 60% do aço sendo acabado no 25%. O aço sendo acabado acaba com o aço acabado. Então se preconiza subdivida. E outra, para onde que eu vou profanar as fronteiras? É mais barato fazer no México, é mais barato fazer em outro lugar. O que eu vou fazer? Uma fábrica da mão, justamente, você está perdendo competitividade. Você tem ações magníficas. Você tem principalmente a parte do Vale do Silício. Você tem a Vale do Silício, você não está perdendo competitividade. Acontece que existe o ciclo econômico. Alguém que investe no silício. A indústria brasileira, isso não existe na economia. Você não vai dar isso muito para outro lugar.
grande desafio. Precisa ser, de alguma forma, corrigida, suportada, derrotada pelo resto. Os Estados Unidos vem uma estratégia que eles chamam os Estados Unidos os pontos de segurança. Muitos de acesso à tecnologia não avançadas e isso é uma estratégia que está feita pelos democratas também. Principalmente do ponto de vista econômico. Eles estão justamente fora da electric de produtos estrangeiros. Você pode ter um determinado tipo de geração que se exportados para a China. Porque no último congresso do já deixou claro que agora ele não quer ser uma fábrica, já começou a falar muito tempo, ele não quer ser uma fábrica de terceira artificial de chaves. Ele quer muito mais agora a briga de inteligência artificial. Então o que ele usou? Ele usou também as terras raras. Então ele acabou usando, falou, olha, já que você usou esse problema que não quer me vender chips de última geração, chip de última geração, semicondutor de última geração, eu vou vender terras raras para você. Então terras raras não passa de 100 milhões de dólares, praticamente clientes. Mas está com toda a indústria automobilística dos Estados Unidos. Então a briga agora é para a inteligência artificial entre os dois países. Onde a briga vai ser completamente lançada. Qual é a concepção em relação à briga dos Estados Unidos? E também não tem uma única de imaginário do leitor. Mais escolarizado, jogava o jogo nas regras. Então, existem